Olá galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre esse livro, Diário de um Banana. Ele é o número 3, A Gota d'Água, do autor Jeff Kinney. Ele fala sobre um menino que já falei antes, que é o Greg, que primeiro ele adora dormir. No começo ele diz que ele adora dormir. Aí depois, como o pai dele acorda ele cedo para ir para a escola e ele tem que tomar banho, ele achou um jeito de dormir sem precisar ser acordado. Quando a mãe dele está tomando banho, ele tem uma grade no chão de aquecer. Aí ele pega as cobertas e vai deitar naquela grade. Aí fica muito bom lá pra ele. Só que só dura 5 minutos. Aí a grade fica fria de novo. E aí quando ela fica fria de novo, ele disse que ele fica numa grade fria e aí fica muito frio lá pra ele. E também no começo do livro disse que era ano novo e aí tinha as promessas de ano novo. Só que aí a primeira promessa de ano novo que ele fez foi como ele disse que já era uma das melhores pessoas que já conhecia. Aí ele pensou em fazer ajudar outras pessoas. A promessa de ano dele era ajudar outras pessoas e aí se tornarem melhor. Primeiro ele falou para a mãe dele que ela deveria fazer menos barulho quando mastiga. E o pai dele prometeu que não ia comer mais doces, só que depois do almoço, o Greg achou ele na garagem comendo biscoitos. Até o irmão dele pequeno, Manny, ele não cumpriu a promessa. Ele falou que já era homem e ia jogar a chupeta no lixo. Aí ele jogou, só que essa promessa não durou nem 1 minuto, por causa que depois ele pegou de novo. E aí também tem uma parte aqui, o Rodrigo, que é o irmão dele, não pôde ir não prometeu nada, né? E também tem uma parte aqui que eles tinham perdido, não, ele não tinha perdido o ônibus. Tinha uma placa, na placa de ônibus, tinha um papel escrito que o ônibus não ia mais passar por ali. Aí eles tiveram que ir andando, só que a escola dele fica 500 metros da casa dele. E também, também ele falou depois umas 3 cartas pro diretor da escola dele para fazerem aqueles negócios lá que anda lá. Aí também e quando ele estava voltando da escola, como ele não estava aguentando, porque ele não tinha comido nenhum biscoito, por causa que a mãe dele deu só frutas para ele, por causa que ela achou que ele tinha comido os biscoitos. Aí, como tinha acabado, ela disse que só ia comprar na semana que vem. E aí teve uma hora, e também ele resolveu depois descobrir quem estava pegando os biscoitos. Aí ele se escondeu numa cesta de roupa na lavanderia e esperou lá. Aí a mãe dele, alguém ligou a luz, só que era a mãe dele, e botou mais roupas lá. Aí como as roupas estavam quentinhas, ele acabou pegando no sono. E aí depois ele acordou quando ouviu alguém, né, lá, e era o pai dele que estava pegando os biscoitos. Aí ele ia falar poucas e boas pro pai dele, só
Só que o pai dele perguntou o que ele estava fazendo nas roupas íntimas da mãe dele. Aí depois ele também. E também teve uma hora que tinha um menino que disse pra ele, lá no recreio, que existia um homem que vivia na Coreia, alguma coisa assim, que conseguia dar pulos de 2 metros de altura. Aí ele foi tentar isso na casa dele. Só que a mãe dele não deixou por causa que tinha com 20 razões. E depois ele foi tentar na casa do que era o amigo dele, que era o Holly. Só que aí, quando ele foi tentar na casa dele, eles fizeram um buraco. Não, só que estava congelada a parte que eles iam fazer. Então eles tiveram uma ideia. O Greg tinha assistido um vídeo que uns cientistas botavam coisas numa cápsula do tempo e enterravam. Aí as pessoas do futuro iam ver e aí ia agradecer, entendeu? Aí ele pensou em fazer isso. Ele pegou uma caixa de sapato, botou todas as coisas que gosta e também aí ele enterrou. Depois teve uma hora que, como ele já estava tava faltando açúcar nele, aí ele pegou, ele foi até a casa do Holly, desenterrou a cápsula que ele tinha feito e pegou as coisas lá. E também teve uma parte que tinha uma festa lá, e aí ele foi numa festa de pijama do Holly, na casa dos amigos dele. Só que todos estavam vestidos de cara de aula aula de judô. Aí teve uma hora que como eles pensaram que o Greg já tinha dormido, eles iam tentar o truque da mão numa cumbuca de água quente nele. Só que aí ele foi descendo pro porão. E também teve uma hora que ele estava andando na escola. Aí como ele tava sem roupa suja, né? Ele tava sem roupa limpa, ele tava andando com a roupa suja. Só que tinha caído uma cueca da roupa dele. Aí depois apareceu lá no negócio lá, que foi encontrada no corredor uma roupa íntima masculina com o nome Greg H escrito na cintura. Esperamos que o dono na secretária apareça na secretaria para retirar o seu pertence. Aí todos ficaram rindo. E também teve uma hora que o pai dele botou ele no futebol. Só que ele queria que fosse um professor bom. Só que foi um professor que o Rodrigo fez. Aí teve uma hora que ele fala que o professor dele de futebol falou assim: mexa suas bundas até aqui, que era para ele ir até lá. Só que aí ele teve uma ideia de quando ele falasse isso de novo, eles fossem lá, e aí só que os outros deixaram ele para trás, e aí depois ele teve que correr 5 voltas na quadra. E também ele queria sair do futebol, só que o pai dele não queria. Aí teve uma hora também que ele tinha que antes tinha esse menino aqui, ó. Antes tinha esse menino. E aí, só que agora ele tava assim, ele lá no cinema. E disse que ele tava o nome dele era Len Wold Yacht. E ele tinha ido na academia militar de Spag Union. Só que ele estava trabalhando no cinema nas férias ali. Aí,
como o pai dele achou assim, então aí aí ele não queria ir, por causa que quando eles tomam banho lá, porque primeiro que todo mundo lá é grande, e depois que quando eles tomam banho lá, não tem a porta que fecha, aí fica assim, ó. E aí também teve uma hora que na escola dele tinha esses banheiros assim, só que ele não podia ir nos banheiros da sala, por causa que nos banheiros da sala, cada barulhinho, eles transmitia para a classe inteira. Então ele tinha que ir no banheiro do refeitório. E aí, como alguém tinha tido a ideia de brincar com papel molhado, aí depois virou uma zona de guerra depois lá. Só que aí ele foi inteligente, porque o zelador tinha botado um aroma lá, e aí ele falou para todo mundo que o aroma, que aquele negócio ali, na verdade, era uma câmera. Aí quem tava brincando de jogar papel molhado. Aí depois o banheiro ficou mais calmo que a biblioteca. E ele também queria ir lá só que depois ele teve uma ideia que era de ir em vez de ir na academia de Espagninho, ele fosse pra tropa do... Ele queria ser o escoteiro mirim. Aí ele queria ir pra tropa 133, porque lá era muito legal. Ele não queria ir pra tropa 34, por causa porque lá eles só faziam trabalhos lá nas coisas. E teve uma hora, e no final do livro, ele tinha uma festa lá de quem fazia o bebê rir. Aí o Manny, que era o irmão dele, abriu um presente que era pro menino lá, pra criança, e era que nem o era um cobertor que era encontrado coisa, que era o que ele chamava de coisa. Aí como ele queria, ele jogou para uma árvore, aí o irmão dele, aí o Greg teve que subir na árvore, só que não, atenção, porque a calça dele era do Rodrigo, que era grande. E também o pior foi que ele estava usando uma cueca da Mulher Maravilha que ele tinha ganhado. Aí, só que o pai dele pensou que era pensou que ele tinha fingido isso. Aí, depois, ele ia pra Espagninho, só que o pai dele ainda não estava pronto. Aí ele perguntou o que tinha acontecido e ele falou que não ia mais. Aí depois ele saiu, ficou andando, aí foi na casa do Roller e aí eles jogamos os Tweeds, o Izard, que era o 2, que era o jogo. Aí depois ele pegou um picolé e sentou no chão da casa dele, né? Do Holly. Aí veio uma menina, que era nova, que disse que o nome dela era Trista e tinha acabado de chegar. Aí, só que depois ele pensou só que depois no final ele falou assim: eu sei que é realmente cafona acabar com um final feliz, mas parece que meu papel acabou, então acho que é o fim. Acaba assim, ó. Tchau.